Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, traremos a parábola dos dois filhos, que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Faremos a nossa prece e em seguida traremos, então, a parábola. Senhor Jesus, divino amigo, aqui nos encontramos, Senhor, solicitando a vós que possa nos envolver em tua vibração de amor e luz, a nos auxiliar, Senhor, com esta vibração, a termos mais esperança, coragem, discernimento para seguirmos a nossa jornada no caminho do bem. Jesus querido, auxilia-nos a ter mais fé, mais esperança, para trilhar este caminho de redenção. Através dos vossos ensinamentos, Jesus, desse legado abençoado que o Senhor nos deixou, nós temos todas as possibilidades, então, de seguir, de ir até o Pai através de vós. E por isso, Senhor, nós vos pedimos mais uma vez, ajuda-nos a fazer as melhores escolhas, ajuda-nos a ver verdadeiramente este caminho, trazendo a todos nós a coragem necessária, a perseverança, o discernimento, a obediência e o amor. Que a tua paz, então, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos à parábola e lembrar que Jesus traz este ensinamento porque a sua autoridade estava mais uma vez sendo questionada pelos anciãos do povo e pelos sacerdotes da época, porque eles estavam muito incomodados com os ensinamentos do Cristo, com toda a conduta de Jesus. E Jesus, então, se aproveitando de mais uma abordagem desta forma, onde estava sendo questionada a sua autoridade, e com que autoridade ele fazia isso, era uma das perguntas que eles o fizeram, Jesus se aproveita, como sempre, para trazer um novo ensinamento para nós, da mesma forma que ocorreu para esses nossos companheiros na época. Então, vamos nos lembrar que por trás das perguntas, por trás do comportamento, de tudo que Jesus deixou para nós, sempre foi e sempre será com o objetivo de nos auxiliar, sejam elas passagens, perguntas, sejam parábolas, a sua própria conduta é sempre para trazer para nós novas reflexões, construir em nós os verdadeiros conhecimentos, para sairmos daquele lugar de acomodação ou de equívocos em relação à nossa própria conduta em direção à luz. Muito bem, iremos então para a parábola. Está em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, que é a seguinte. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependeu-se e foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Essa é uma pergunta que Jesus fez a eles. E eles disseram, o primeiro. Muito bem. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, aqui Jesus se aproveitando para convidar esses questionadores a outras tantas reflexões. Porque quando João o Batista aqui esteve, trazendo seus ensinamentos, por muitos não era acreditado. Mas Jesus deixa claro que pelos publicanos e as meretrizes creram em João. E por isso mesmo estavam adiante deles, no reino de Deus. Eles acreditaram em João Batista. Fizeram, então, a sua mudança, a sua transformação moral. E Jesus chama a atenção no versículo 32, quando ele diz, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para os crer. Vamos ver aqui, no livro dos Espíritos, na lei de adoração, na pergunta 654, o que seria adorar a Deus, o que seria mais agradável a Deus? Porque quando Jesus traz essa colocação no versículo 32, voltamos aqui, ele estava dizendo, com tudo que vocês conheceram, com tudo que vocês experienciaram, ainda assim se permaneciam no mesmo lugar. Ou seja, não havia renovação, não havia mudança, não havia transformação. Então, agradar ao Pai é ter rito exterior? É lavar as mãos? Ou é a proposta mais agradável a Deus, que é a transformação? No livro Na Seara do Mestre também nós vamos trazer algumas colocações desse nosso companheiro, que usa o pseudônimo de Vinícius, que na verdade é o nosso Pedro de Camargo, que foi um educador e divulgador da doutrina espírita no Brasil, né? Ele então usou o pseudônimo de Vinícius. E mais de 50 anos ele serviu ao movimento espírita brasileiro. Ele foi expoente em São Paulo. Ele nasceu em 7 de maio de 1878 e veio a falecer em 11 de outubro de 1966. Então, nós vamos pegar o livro Na Seara do Mestre, aproveitando a contribuição desse nosso companheiro a respeito dessa parábola. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, a lei de adoração, pergunta 654. Deus tem preferência pelos o que o adoram desta ou daquela maneira? Kardec pergunta aos espíritos se Deus tinha preferência por ser adorado dessa ou daquela maneira. E aí nós pegamos só uma pequena parte da resposta, que é a seguinte: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes.
todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimem. Então, aqui nós vamos ver que fica claro para nós a forma como o Pai prefere ser adorado. A adoração vinda do fundo do coração, de forma sincera, fazendo bem, evitando o mal, e não ficar apegado a cerimônias, a ritos, a rituais, dizendo adorar a Deus e seguir os ensinamentos do Pai. Então, vamos aqui agora pegar a contribuição do nosso irmão Vinícius, quando ele traz as seguintes colocações. A gente tentar imaginar que o Pai, nesta parábola, seria a imagem da divindade, o Pai. E os filhos, os dois filhos, sendo nós, os homens em geral. Então, ele traz a seguinte colaboração. O Pai dirige a ambos os filhos o mesmo apelo. Ide hoje trabalhar na minha vinha. Um deles, que é o segundo, acolhe favoravelmente o convite, prometendo atendê-lo, porém fica somente na promessa. Então, vamos prestar atenção nessas colocações. Porque este que diz que vai, de forma respeitosa, diz, Senhor, que é o segundo filho, eu vou, Senhor, e não fui. Então, nós vamos ver aqui a diferença do comportamento de um e do outro. Esse, então, que acolhe de forma favorável o convite, promete atender, porém fica somente na promessa. O outro, que rejeita de imediato e diz não quero, de modo peremptório, o chamamento do Pai, declara abertamente que não irá. Mais tarde, depois, refletindo sobre essa recusa tão apressada, ele vai então se arrepender e vai para a vinha do Pai trabalhar. Então, para a gente pensar, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, que promete ir e não vai, fica só na promessa, ou o outro, que de forma apressada responde que não irá, mas depois reflete e arrepende-se e vai. Aqui Vinícius traz para nós que a parábola põe em evidência as duas mentalidades religiosas de todos os tempos. E aí ele fala da mentalidade da aparência e da mentalidade real, que é a da execução, a do trabalho. Aquela que ele chama de aparente, ela se manifesta em intenções e promessas, em aparências e exterioridades, apenas o dizer e não fazer. A outra, que é a real, revela em fatos concretos, procedimento e na conduta retilínea ditada pela consciência dos crentes aos frutos abundantes e sazonados. Então, aqui ele faz uma diferença para nos ajudar a compreender também a parábola, mas para que a gente também possa pensar, nós nos identificamos com qual filho? Com aquele que se manifesta em intenções e promessas, em aparências e em exterioridades, onde o conhecimento fica armazenado em nós e guardado em nós sem ação? Ou nós já nos identificamos com outro filho que, a princípio,
não quer, a princípio não acata, a princípio não aceita os ensinamentos, mas em seguida promove reflexões devido a algumas situações que vamos ver aqui, não é? E que então muda essa conduta. Porque aquele que vai nessa conduta real, ele vai trazer uma conduta retilínea ditada pela consciência do crer verdadeiramente, onde o crer conduz para o fazer, onde o crer, onde todo o ensinamento, todo o conhecimento que eu já tenho, eu então trabalho a minha obediência, a minha fé, e eu vou realizar, eu vou experienciar. Por isso, será frutos abundantes e sazonados. Ele continua falando para nós que essas duas categorias de religiosos estão, então, perfigurados nos dois filhos, ok? Um que diz, já vou, meu pai, deixando, porém, de cumprir o prometido. E o outro que se nega francamente a anuir a solicitação paterna, todavia, ulteriormente, refletindo, arrepende-se e vai. E aí, vamos pensar, onde estão esses que, refletindo depois, que repensando sobre o convite que a todos nós é feito a todo instante, mais uma vez nessa existência também, onde estão esse arrependido, esse filho que, após vivenciar experiências movidas pela paixão, pela ilusão do mundo, pela desobediência das leis, arrependido para se tornar um verdadeiro cristão, onde nós vamos encontrar esses verdadeiros cristãos? E Vinícius continua trazendo para nós. Quando, pois, quisermos saber onde estão os cristãos, devemos procurá-los não entre os que exteriormente se dizem tais, mas no meio daqueles cujos atos reflitam o espírito de justiça, tolerância, renúncia e fraternidade, únicos característicos que assinalam os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, aqui o nosso irmão traz uma contribuição preciosa para nós, que nós estamos em qual lugar? Já trabalhando em nós, na nossa luta diária, constante, perseverante, para sermos esses verdadeiros cristãos? Porque ele diz que esses cristãos, nós vamos procurá-los não entre aqueles que estão exteriormente dizendo tais, mas no meio daqueles cujos atos, o fazer, a vivência, experienciando, vai refletir o espírito de justiça, de tolerância, de renúncia e de fraternidade. Porque esses atos são característicos dos verdadeiros discípulos. E por isso que Jesus diz para nós que é pelos frutos e não pelas ramas e folhas que se conhece a árvore. Vamos ver aqui, então, a atitude do pai em relação à conduta desses dois filhos. Uma atitude inesperada pelo pai? Não. Uma atitude em que ele acharia ou poderia crer que imediatamente todos os filhos o atenderiam? Não. Vamos notar aqui a atitude do pai em relação às atitudes dos filhos, né? Olha só, essas atitudes refletem claramente as condições em que os homens, em que nós, né,
nos achamos em relação a Deus, o Pai comum de toda a humanidade. Então, aí já apontando a diferença, a forma como esse chamamento, esse ensinamento, esse convite reflete em nós. Deus, Pai, né? Ele dirigiu aos filhos um simples e natural chamamento e o fez de modo que eles pudessem, sem constrangimento, aceitá-lo ou não. Ele faz o convite da mesma forma para hoje ir trabalhar na vinha. A resposta de um filho vem de uma forma, a do outro filho de outra forma. Então, as respostas elas chegam de formas diferentes, mas o pai faz o mesmo convite aos filhos. Mas esse convite não foi uma imposição, não é uma obediência cega, não traz constrangimento. Naquele momento, poderia ser aceito ou não. Por isso mesmo, Deus não prometeu recompensas e favores aos que o atendessem, nem punição aos que o desobedecessem. Então, é muito importante para nós entendermos isso, porque o Pai não brinca, o Pai não oferece ganhos, mas o Pai também não pune, nunca puniu nenhum filho. O Pai é sempre misericórdia, o Pai é sempre justiça. E por isso mesmo, o Criador nos deu liberdade, livre-arbítrio. Concedeu-nos liberdade de ação. E isso quer dizer que vai espelhar, então, nitidamente para os que tiverem olhos de ver as relações em que estamos, nós, os homens, em face da lei natural que nos rege os destinos. Ou seja, como que nós estamos conduzindo essa liberdade, nosso livre-arbítrio? Nós estamos direcionando para o bem ou estamos ainda insistindo no caminho do mal? No caminho das ações que vão nos levar à queda, ao sofrimento, à dor. Então, o Pai nos concede liberdade de ação. Mas isso vai espelhar nitidamente em nós como que nós estamos lidando com isso, mediante essa lei natural que rege os nossos destinos. A lei é clara e simples, serena e justa. O Pai faz apenas um apelo. Vai hoje trabalhar na minha vida. Isto é, cumpre o teu dever, corrige-te, aperfeiçoa-te, procurando conhecer-te a ti mesmo. Então, o Pai, como todas as suas leis, são simples, claras, amorosas, e esta lei também é clara e simples, serena e justa. É um apelo que o Pai faz a nós, é um convite que Ele faz a nós para ir trabalhar hoje na sua vida. A cada um, então, será dado segundo as suas obras, e não conforme a crença que adote ou ainda as cerimônias que pratique. Então, não é a crença que eu trago em mim que me dará a salvação. A doutrina espírita maravilhosamente nos esclarece sobre isso também. Não há barganha. De acordo com as nossas obras, por livre escolha, nós, ao plantarmos, teremos que colher. E muitos de nós, por desobediência, temos colhido
de sabores, dores, sofrimento. Por isso que a cada um será dado segundo as suas obras. A lei é justa, não faz diferença. E não conforme a nossa crença, ou conforme as cerimônias que a gente, de repente, pode estar envolvido nelas. Essa lei sendo, então, justa e serena, nós vamos ver aqui que na serenidade, vê-se que ele quem? O Pai, ele conhece profundamente o temperamento dos filhos e sabe a maneira eficaz de conduzi-los. O Pai nos criou, conhece a todos nós, conhece as nossas tendências, as nossas dificuldades, mas também conhece o nosso potencial. Somos filhos dele, trazemos a centelha divina em nós. Então ele sabe a maneira mais eficaz de nos conduzir. Por isso ele nos convida, ele não nos impõe, ele não nos obriga, ele não impõe medo, a obediência cega. Não, meus irmãos, absolutamente não. Por conhecer o nosso temperamento, ele sabe a maneira certa de nos conduzir. E aguarda, e espera, e confia. Então o Pai age em nossas vidas como onisciente e onipotente. Não tem pressa. Confia e espera. Não ameaça com penalidades os desobedientes, nem acena com prêmios e pagas para ser atendido e respeitado. À medida em que a doutrina nos esclarece cada vez mais da bondade do Criador, nós vamos entendendo o quanto é bom para nós entender, compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus e tentar direcionar a nossa conduta para as leis do Criador, de forma respeitosa, atendendo a esse chamado com esforço próprio, com luta interna, trazendo para o externo a nossa verdadeira conduta, a nossa vivência evangélica. Porque assim o Pai quer filhos que reflitam o caráter e as qualidades paternas. Portanto, não age nem humilha, dá liberdade. Então, o Pai espera de nós reflexões, mudanças, transformação, e que nós adquiramos essas qualidades paternas. Está patente neste transe da parábola o livre-arbítrio relativo que gozamos. A liberdade é um meio de realizar a evolução dos seres racionais e conscientes. E só no regime da liberdade que se consegue promover o aperfeiçoamento individual. Então, tomemos consciência disso. Naquela condição de buscar a vivência do mundo, as coisas mundanas, as paixões, os equívocos, as ilusões, nós vamos estar usando esse nosso livre-arbítrio de forma que trará para nós, como já dissemos, alguns dissabores. Mas o Pai, sabedor de que nós necessitaríamos de passar pelas experiências para evoluir, ele nos concede a liberdade, nos concede reflexões, nos concede várias oportunidades, porque a liberdade é o meio de realizar a nossa evolução. Seres racionais e conscientes. E é só no regime de liberdade que a gente consegue promover esse nosso aperfeiçoamento individual.
Então, saibamos utilizar, mais do que nunca, hoje e sempre, essa liberdade, o uso dela, para o bem. Tomemos consciência disso, é o caminho. Porque, muitas vezes, apressamos-nos em declarar que todo direito nasce do dever. É verdade. Mas, quem não cumpre os seus deveres, acabará perdendo seus direitos. Então, nós temos deveres a cumprir. E muitas vezes lançamos a bandeira de tantos direitos e menos deveres. Não. Nós temos muitos deveres a cumprir. E, naturalmente, os direitos serão adequados a esses deveres. Por isso que Jesus chama mais uma vez a nossa atenção para prestarmos bastante atenção na nossa conduta diária. Estamos aqui mais uma vez para promover a nossa mudança interna, a nossa transformação, para nos tornarmos os verdadeiros cristãos, discípulos, apóstolos de Jesus, filhos obedientes do Pai, com o entendimento verdadeiro das suas lições. E Jesus, então, com toda a propriedade e autoridade, diz para nós: permanecendo nas minhas palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, ou a verdade nos libertará. Então, à medida em que nós vamos nos esclarecendo através desses ensinamentos, através das orientações que a nossa casa traz para nós pela doutrina espírita, seguindo de acordo com o que foi ensinado, com o que Kardec traz para nós, de forma primorosa, nós, meus irmãos, estamos tendo a oportunidade maravilhosa de não mais continuar, de não mais seguir as ideias, o caminho, a trajetória daquele filho que disse: irei, Senhor, e não foi. Agora, com essas novas reflexões, durante toda essa jornada, durante todos esses anos que a casa nos acolhe, nós temos a oportunidade abençoada de promover novas e fecundas reflexões para o nosso aprimoramento. Porque Jesus traz para nós que nós devemos, então, para essa mudança ocorrer, devemos permanecer nas suas palavras, para que possamos ser seus discípulos, conhecendo a verdade, e a verdade nos libertará. Vamos observar aqui que a obediência, sendo entendida com amorosidade, com obediência verdadeira, com coração puro, nós vamos ver que essa obediência, ela se torna uma virtude. Virtude essa digna de ser cultivada, mas ela precisa ser espontânea, voluntária e natural, que é a oportunidade do despertar, de descortinar de nós todos os equívocos anteriores, seja em qualquer outro momento. E lembrar que essa obediência que devemos ao nosso Criador e para a qual Ele nos deseja conquistar. Então, é uma obediência espontânea, voluntária, natural. Porque dessa forma, o Criador quer o melhor para nós. Porque Deus, novamente vamos dizer, Deus não impõe, Ele conquista-nos, Ele granjeia a obediência de nós, seus filhos. Então, com muito amor, com muita paciência, com muita misericórdia, o Criador consentiu que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, estivesse conosco
e permanecesse conosco através dos seus ensinamentos. E a doutrina espírita reforça todo esse cabedal maravilhoso de luz com esses ensinamentos também. Importa, outro sim, em verdadeira heresia, pretendermos obedecer ou agradar a Deus para evitar punições ou obter favores. Graças a Deus, nós temos um entendimento melhor em relação a isso, não é, meus irmãos? Nós vamos trabalhar a verdadeira obediência de forma espontânea, voluntária e natural, e não mais a ideia equivocada de agradar a Deus para não sermos punidos, pois nós sabemos que o Criador não pune, o Criador ampara, o Criador abençoa, o Criador nos protege, nos orienta sempre. Porque Ele sonda os recônditos mais íntimos do coração humano e conhece perfeitamente bem quais os fatores que determinam os nossos atos e as nossas atitudes. Então, cumpre, pois, que o obedeçamos assim como o devemos adorar, em espírito e em verdade, tal qual ensinou Jesus. E vamos ver aqui no livro, né? Para nós, então, filhos arrependidos, filhos que buscam agora o caminho, a trajetória da redenção, da renovação, mas sem julgar aqueles nossos irmãos que ainda não querem seguir, mas que despertarão da mesma forma que nós agora estamos buscando esse despertar. Nós vamos ver que a obediência, então, né, é muito importante para nós. Aquele filho arrependido, nós, a maioria de nós, muitos de nós, não é verdade? Aquele filho que, a princípio, rejeitou o convite paterno, mais tarde, entregue às suas próprias cogitações, arrependeu-se e voluntariamente tomou a resolução de ir à vinda do Pai. O arrependimento é consequência natural da confissão íntima da conduta individual. O filho desobediente foi vencido pelo sentimento da gratidão que aflorou em sua consciência. Então, aqui, essas colocações, a maior parte delas, do nosso irmão Vinícius, né, que é Pedro de Camargo, pseudônimo de Vinícius. O arrependimento é consequência natural da confissão íntima da conduta individual. O filho desobediente foi vencido pelo sentimento da gratidão que aflorou em sua consciência. E vamos ver aqui, então, no livro de Emmanuel, Instrumentos do Tempo, uma mensagem de Emmanuel que é: auxilia enquanto é hoje. Psicografia de Chico Xavier. E pegamos uma parte apenas da mensagem. Auxilia enquanto é hoje. No livro, novamente, Instrumentos do Tempo, mensagem de Emmanuel, de Chico Xavier. Procura enxergar o bem que os outros ainda não perceberam. Auxilia onde muitos desistiram do perdão. Ajuda onde tantos desertaram da caridade. E estarás acendendo piedosa luz para os teus próprios pés, à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás desde hoje, muito acima da sombra espessa e triste da morte.
Então, aqui para a nossa reflexão, essa mensagem que nós devemos buscar, devemos enxergar, devemos insistir em todo e aquele local em que muitos não percebem, em que muitos já desistiram do perdão, já deserdaram da caridade. Devemos insistir, porque a vinha do Senhor é uma oportunidade de trabalho, de exercício do bem, onde aqueles acham que não existe mais e que não devem insistir. Então, volto a dizer, leio novamente esse pequeno trecho da mensagem. Procure enxergar o bem que os outros ainda não perceberam. Auxilia onde muitos desistiram do perdão. Ajuda onde tantos desertaram da caridade e estarás acendendo piedosa luz para os teus próprios pés, à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás desde hoje, muito acima da sombra espessa e triste da morte. Então, agora, para finalizar, meus irmãos, algumas reflexões aqui. Nessa parábola, pequenos versículos preciosos, Jesus, ele traz essa parábola para realçar o amor do Pai. Amor esse incondicional. Traz para nós mostrando posturas diferentes em relação à lei divina. O primeiro filho, né, ele não queria saber do conhecimento espiritual. Tinha outros interesses. Estava movido pelas paixões, pelas tentações do mundo. Mas, depois das experiências dolorosas, volta arrependido ao Pai com desejo sincero de renovação. O segundo filho tem grande cabedal de conhecimento religioso, tendo se proposto a trabalhar na vinha, mas muitas vezes não trabalhava ou ainda não trabalha. Jesus nos convida para refletirmos sobre o que estamos fazendo com o conhecimento espiritual recebido. Qual a nossa posição? A nossa conduta, a nossa posição perante esse convite, o conhecimento, tudo aquilo que nós já adquirimos, tudo aquilo que a doutrina já traz para nós e as experiências de vida traz para nós, qual é a nossa posição? Ela é de arrependimento e de serviço? De transformação? Ou continua ainda na inércia, na estagnação? Com qual dos dois filhos nós temos nos identificado atualmente? Vamos lembrar que a doutrina espírita, ela ajuda-nos a ressignificar cada ponto desta parábola, trazendo para nós renovação de mente, educação dos nossos sentimentos, nova proposta de vida. Vamos encontrar aqui no livro Pão Nosso, na lição 29, Emmanuel traz para nós, então, e é uma reflexão para todos nós, quando ele diz: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Para quem quiser depois olhar no livro Pão Nosso, está na lição 29, mensagem de Emmanuel. Então, todos nós recebemos este convite. O convite para trabalhar com o Pai, para trabalhar com Jesus, e onde quer que estejamos. Pois o nosso pastor, ele nos conduzirá a experiências que necessitamos para a nossa evolução. Então, todos nós recebemos esse convite. Hoje, para trabalhar hoje na vinha do Senhor. Em todos os lugares onde nós estamos, nós temos a oportunidade de trabalhar com amor, com paciência, com abnegação, com obediência às leis do Criador. Então,
que o Senhor possa nos dar força e coragem para seguirmos na trilha, no caminho do bem. Porque o convite é hoje. O pai disse aos filhos, primeiro e segundo, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então aqui está novamente lançado o convite para nós. Trabalhar hoje na vinha do Senhor. Que Jesus então nos abençoe, hoje, agora e sempre. E vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez a doutrina espírita, fazendo parte das nossas vidas, trazendo a todos nós novas reflexões, possibilidade de transformação moral, de conduta reta. Senhor, auxilia-nos nessa trajetória, para que todos nós sejamos filhos obedientes, filhos amorosos, filhos que vão trabalhar na tua vinha de forma incessante, confiantes na tua proteção, na tua misericórdia e recebendo este convite abençoado que promove e que promoverá em nós a verdadeira transformação moral. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós hoje, agora e sempre. Assim seja.